Estamos reunidos com o objetivo de entendermos. Estamos reunidos com o objetivo de entendermos melhor o momento pelo qual passa o nosso país e também para escolher caminhos para a nossa atuação, em vista de defender os direitos e as conquistas que a sociedade brasileira alcançou nos últimos tempos. O propósito é que o seminário seja um espaço de diálogo, de construção conjunta e de ampliarmos os horizontes, partindo de nossas práticas, de nossas experiências e do contexto específico onde cada um de nós está envolvido. Este caminho se realiza com escuta, acolhida e capacidade de olhar além do próprio ponto de vista. Para iniciarmos o 9º Seminário Nacional de Incidência Política, vamos compor a mesa de abertura. Convidamos o coordenador da Casa Fonte Colombo, Frei Luiz Carlos Lunardi, instituição que organizou e está coordenando este seminário. A Pastoral da AIDS é parceira nesta iniciativa, então convidamos a secretária executiva, Ana Carolina Barbosa de Souza, para tomar parte da mesa. O trabalho da pastoral é realizado em sintonia com as políticas governamentais de enfrentamento da AIDS. Por isso, chamamos para compor a mesa os representantes das 3 esferas de governo. Carolina Zacarias, coordenadora das políticas de ST, HIV/AIDS, hepatites virais e tuberculose, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Ana Lúcia Baggio, representante da Seção de Controle de Saúde de IST, AIDS, hepatites virais, da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. E o Gil Cassimiro, representante do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Nossas atividades em cada estado são articuladas com outras organizações não governamentais. Representando essa articulação, chamamos Márcia Leão, representante do Fórum de ONGs AIDS do Rio Grande do Sul. Tanto a Pastoral da AIDS quanto a Casa Fonte Colombo compreende que as pessoas que vivem com HIV/AIDS são protagonistas no enfrentamento da epidemia. Convidamos para fazer parte da mesa de abertura do nosso seminário o representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, a RNP+, José Hélio Costalunga. O trabalho da Casa Fonte Colombo e da Pastoral da AIDS é realizado em sintonia com as demais instâncias da Igreja. Para marcar esse compromisso, convidamos para fazer parte da mesa o padre Rudinei Zorzo, representando o Regional Sul 3 da CNBB. Para que tenhamos uma noção de quem somos, vamos proceder a uma rápida apresentação por regionais da CNBB. Convidamos os representantes de cada regional a se levantar, dizer o nome e o município de onde vem. Iniciamos com a Regional Norte 1, Roraima e Amazonas. Eu sou Eduardo. Francisca, São Gabriel da Cachoeira. Daniel, município de Presidente Figueiredo. Socorro Iacuxi de Itacoaxara, Amazonas. Juliane, Manaus. Daniel falou? Desculpa. Eduardo, lá de Manaus também. Regional Norte 2, Pará e Amapá.
Roberto Reis, Belém do Pará. Roberto Lopes, Belém do Pará. Adalgisa Saraiva, Belém do Pará. Regional Norte 3, Tocantins. Diácono Clodoaldo, Palmas, Tocantins. Manuel de Araguaína, Tocantins. Eduardo de Araguaína, Tocantins também. Leila de Colina, do Tocantins. Vamos para o Regional Noroeste, Rondônia, parte do Amazonas e Acre. Lucimar de Paraná. Josmarina de Vilhena, Rondônia. Regional Sul 1, São Paulo. Padre Mauro, Diocese de Cifranca. Lucília, Diocese de Santos. Regional Sul 2, Paraná. Gil, Arquidiocese de Curitiba. João Ramil, Arquidiocese de Curitiba. Guilhermina, Arquidiocese de Curitiba. Padre Danilo, Arquidiocese de Curitiba. E falta Anaí, que não está aqui, Diocese de Foz do Iguaçu. Regional Sul 3, Rio Grande do Sul. Maria de Lourdes de Rio Grande. Genaíra, Santa Maria. Genésio, Cachoeira do Sul. Ana Lúcia, Cachoeira do Sul. Miara, Osório. Elisene, Frei Eduardo, Porto Alegre, Casa Fonte Colombo. Cláudia Villanova, Casa Fonte Colombo, Porto Alegre. Marilei Trindade, Porto Alegre. Fabiana, Porto Alegre, Fonte Colombo. Cristiane, Casa Fonte Colombo, Porto Alegre. Regional Sul 4, Santa Catarina. Kleber, Diocese de Caçador. Valdete, Florianópolis. Daniete, Florianópolis. Marcelo de Florianópolis. Paulo César Jardim, Caçador. Janivete, Pinheiro Preto. Samira e Sara, Santa Catarina. Mara Rúbia e Sara, Santa Catarina. Regional Nordeste 1, Ceará. Ronildo, Juazeiro do Norte, Ceará. Jaqueline, Arquidiocese de Fortaleza. Cristiane, Arquidiocese de Fortaleza. Renê, Arquidiocese de Fortaleza. Regional Nordeste 2, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Gilberto, Arquidiocese de Natal. Sueleide, Arquidiocese de Natal. Lorena João Pessoa, Arquidiocese da Paraíba. Paz e bem, Ana Virgínia, Arquidiocese de Olinda e Recife. Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe. Maria Helena Ramos Belo, Diocese de São Salvador da Bahia, cidade de Salvador. Regional Nordeste 5, Estado do Maranhão. Pedro, Vargem Grande, Arquidiocese de Coroatá. Regional Leste 1, Rio de Janeiro. Maria Lúcia, Duque de Caxias, Diocese de Duque de Caxias. Lucimar, Rio das Flores, Rio de Janeiro. Flávia, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Laren, Macaé, Rio de Janeiro. Marcos Vinícius, Iguala Grande, Arquidiocese de Niterói. Ana Carolina, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Regional Leste 2, Minas Gerais e Espírito Santo.
Evandro Serra, Arquidiocese de Espírito Santo, Vitória. Adriana, Diocese Cachoeiro da Itapemirim. Julimar, Arquidiocese de Belo Horizonte. Julimar, Vitória, Espírito Santo. Regional Centro-Oeste, Goiás e Distrito Federal. Maria Aparecida, Arquidiocese de Goiânia. Edilícia, Arquidiocese de Goiânia. Nilva, Arquidiocese de Goiânia. Ana Sheila, Diocese de Jataí. E Regional Oeste 2, Mato Grosso. Rubemaier, Vital Quitolina, subispo da Diocese de Diamantino. Maviane, Diocese de Primavera do Leste. Isanete, Diocese de Juína. Irmã Lourdes, Primavera do Leste. Elisete Diniz, Diocese de Diamantino. José de Primavera do Leste. Deli Barbosa de Rondonópolis, Diocese de Rondonópolis. Bem-vindos, bem-vindas. É sempre com alegria poder compartilhar da convivência de cada irmão e cada irmã. Vamos trabalhar juntos nesse final de semana, acolhidos e acolhidas. Vamos escutar os membros da mesa de abertura. Iniciamos escutando o Frei Luiz Carlos Lunardi. Uma primeira fala, a alegria, que a Márcia trouxe agora a notícia da indicação da Carolina como coordenadora do programa municipal de AIDS, que nós já estávamos há alguns meses sem coordenação. De Porto Alegre. De Porto Alegre. Dizer então da alegria, a Carolina já vem encabeçando a equipe proposta no município, um trabalho bem bom, bem parceiro, bem próximo, então a Carolina fica muito feliz. E a Core também agora na mesa, a representante do Estado também, a Ana Bádio, a Ana Carolina, o Gil, companheirão de sempre, o Padre Dinei, a Márcia do Fórum, companheira de sempre, e o Zé Hélio também, da RNP. Então é uma alegria para nós vocês estarmos aqui, para a Ponte Colombo e para a Pastoral. Acho que para todos nós o evento sempre já começa desafiador quando a gente olha essa representatividade tanto de autoridades como de pessoas que têm trabalho de base. Quem está aqui, na verdade, coordena equipes. Então, aqui estão os coordenadores de equipes dos regionais. E, então, essa grande rede da Pastoral da AIDS que a gente sempre tem que contemplar e pensar. E eu coloquei algumas ideias e gostaria de colocá-las porque sempre acredito que a fala inicial também vai dar um pouco a tonalidade do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente espera. E esse seminário, nós, quando discutimos um pouco a temática, nós sempre olhamos muito para a realidade, analisamos muito a conjuntura e estabelecemos uma temática que consiga fazer com que a gente possa criar uma dinâmica de dar um passo à frente. Ou fazer com que a gente possa repensar um pouco, redimensionar nossas ações, nossas articulações e a implementação dos nossos trabalhos. Então, por que começar de novo e começar novo? Porque a gente acha que é sempre isso que tem que fazer. Não dá para nós ir para o Rio Grande do Sul fazendo esse investimento que a gente faz, simplesmente por vir aqui, ouvir as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, estabelecer as mesmas coisas. O seminário, ele sempre tem vários passos, e o passo mais importante para nós é o produto que sai do seminário. E esse produto depois volta para as bases, e ali nas bases, então, ele fermenta todo esse pensar, essa análise, esse redimensionamento das ações da pastoral. Então, começar de novo, é tempo de se reinventar, e acrescentamos uma frase: a capacidade de recomeçar é que nos faz fortes.
se a pastoral hoje ainda continua, apesar de tudo que está acontecendo, se a gente ainda continua trabalhando e continua firmes, é porque temos essa capacidade de buscar energia dentro de nós, olhando para a realidade, olhando para a pessoa, que é o foco principal da nossa ação. Não teria razão nenhuma se nós fizéssemos um trabalho por nós. Nós fazemos trabalhos com alguém. Por isso estão aqui muitas pessoas vivendo na RT, muitas pessoas representando a própria rede das cidadãs positivas, das pessoas vivendo com a RT e dos jovens, né, que também vivem com a RT. Então, os seminários nacionais de incidência política se tornaram uma caminhada conjunta, onde construímos consciência coletiva e estabelecemos ações concretas para a melhoria da qualidade de vida de cada um de nós, em primeiro lugar, e das pessoas que vivem e convivem com a AIDS. A pastoral nunca se pensou um serviço que faz trabalho para os outros. A gente sempre, desde o início da pastoral da AIDS, desde o início do trabalho da Casa Fonte Colombo, sempre tivemos consciência da nossa vulnerabilidade. A AIDS é uma doença que nos atinge a todos, de uma forma ou de outra, sendo ela como infecção, ou no estigma, no preconceito, na exclusão, ou nas diversas facetas que ela tem, ela nos torna todos vulneráveis. Então, sentar para pensar melhoria de vida, em primeiro lugar, é para nós, depois para as outras pessoas também. Tentamos construir respostas para os dilemas das nossas realidades locais, propusemos passos para alcançar os objetivos individuais e coletivos dos mais pobres. Manifestamos nossas preocupações com a realidade da epidemia, com o sistema vigente e com o nosso cotidiano. Sempre desde o início, a gente acha que sempre pode se dar um passo a mais. E atualmente, na realidade atual, a gente tem muitas preocupações, a gente tem muitos alertas que precisamos conversar e precisamos dar um passo seguramente para que a gente possa caminhar de forma propositiva e melhorar a nossa situação e a situação dos outros. Qual é a diferença dos seminários anteriores e deste seminário? Nessa dinâmica de não fazer sempre a mesma coisa, e se queremos fazer uma coisa diferente, o que é mesmo a diferença deste seminário e dos demais que nós tivemos? Este é o 9º seminário. Qual é a diferença, então, do 9º seminário e dos outros 8 seminários anteriores? O cenário nacional e internacional preocupa e não nos favorece e também não favorece as pessoas mais vulneráveis e os mais pobres. Fica cada vez mais difícil manter a agenda da AIDS e estamos amargando derrotas e assistindo perdas no campo das garantias sociais, na democracia, na participação popular. Olhamos com preocupação para o descaso com a saúde e com o SUS. Vemos cada vez maiores dificuldades para a classe trabalhadora e preocupa o aumento do desemprego, a concentração de renda e a perda dos direitos sociais conquistados a duras penas nos últimos anos ou nas últimas décadas que nós trabalhamos. O seminário é um encontro de lideranças ligadas à pastoral da AIDS, com a assessoria de especialistas de diversas áreas. Os seminários ajudam a rede da pastoral da AIDS a compreender a realidade, a conjuntura, a correlação de forças sociais e possibilitam redimensionar a caminhada pastoral e dar uma resposta mais assertiva e qualificada. Eles permitem avaliar o nosso papel e contribuição, possibilitam reafirmar nossa trajetória, definir com clareza e conjuntamente nossas ações e presença em todos os recantos do Brasil. É para isso que estamos aqui e queremos acolher com carinho cada um e cada uma que se esforçou tanto para estar presente. E lembrar também que nós tínhamos mais ou menos mais umas 20 pessoas, 20 lideranças inscritas, por um motivo ou outro, acabaram não conseguindo estar junto conosco. Mas que bom que a gente está aqui, que bom que a gente tem essa disposição de passar esse fim de semana conversando, aprofundando, ouvindo e depois estabelecendo no nosso produto
as diretrizes, as definições que vão dar um novo passo para esse campo da incidência política. Que a luz divina e a sabedoria nos ajude a conduzir bem os trabalhos do 9º Seminário Nacional de Incidência Política. A acolhida do Frei Lunardi, passamos a palavra à representante do Fórum de ONGs AIDS do Rio Grande do Sul, Márcia Leão. Boa tarde. Eu estou um pouco rouca, mas dá para ouvir, né? Aliás, eu estou feliz porque eu estou conseguindo falar. Eu fiquei uma semana inteira sem falar e vários de vocês já me conhecem bastante tempo, sabem que eu falo muito. Então imaginem a aflição que foi uma pessoa que fala horrores e tem que ficar uma semana muda, quase que parar na terapia. Mas assim, é um prazer para mim estar aqui e encontrar de novo tantos rostos que eu vejo no curso de todos esses anos, que eu acompanho no seminário. É muito bom encontrar tantos amigos e amigas aqui como nos outros anos. O Frei Lunardi, antes aqui da mesa, na fala inicial que ele fez, ele citou que um ativista uma vez disse que a gente não devia estar repetindo, né? Que é aquela história do pregar para convertido. Mas eu acho que é muito bom que a gente retome isso dentro desse seminário, porque se a gente não precisasse pregar para convertido, a gente não precisava nem fazer orações diárias. E a gente permanece nisso porque realmente a gente precisa se retroalimentar de novo. O que a gente tem que aprender a fazer não é deixar de conversar entre nós. A gente tem que conversar para fora dos nossos muros, mas a gente tem que conversar internamente e tem que conseguir enxergar os nossos movimentos e pensar como a gente pode se modificar, como a gente pode se reinventar e como a gente pode, frente a tudo que está acontecendo nesse cenário, ter uma postura diferente. Mas não é deixar de falar entre nós. Eu não concordo muito com isso de que a gente não deve pregar entre convertidos, senão a gente não ia à missa, não orava e não fazia sempre as mesmas coisas, porque todos nós temos as convicções. Né? E, então, assim, eu espero que nesse espírito de que a gente possa se reinventar, de que a gente consiga pensar de novo esse planejamento que vai partir desse encontro, porque ele é o encontro do planejamento plurianual, né? Que consiga sair daqui pensando novos caminhos. Não que os caminhos que foram feitos aqui eles tenham que ser esquecidos ou precisam ser modificados. Não, eles têm que continuar. Mas eu acho que a gente também precisa pensar em abrir novos caminhos. A importância desses seminários da pastoral é porque aqui a gente tem uma representatividade do Brasil inteiro. A gente pensa aqui em ações que são feitas nas 5 regiões do país. E isso é muito difícil. Então é muito importante os momentos que a gente tem de troca, é muito importante os momentos que vocês puderem compartilhar e pensar como, com todas as dificuldades que tem aí, desde o nível nacional, o Frei muito bem na fala dele já colocou, a gente está passando por um processo de retrocesso de direitos que já eram garantidos, a gente está perdendo uma série de coisas que eram conquistas históricas, mas como, apesar disso, a gente vai conseguir ir à frente e como, apesar disso, a gente vai conseguir trazer uma resposta dessa epidemia que impacte. Eu acho que, claro que um super parabéns à Fonte Comum, que sempre teve um trabalho impecável, que esses seminários aconteçam aqui. Mas também não deixa de ser, nesse momento que a gente está tendo tanto retrocesso, é importante que esteja aqui, porque também é um dado novo, mas a gente já tem o dado de pesquisa que aqui, a epidemia de AIDS, ela não tem mais manipulações-chave, mas é uma epidemia generalizada. E talvez isso seja um importante exemplo de diálogos e de conversas para quando vai se pensar numa resposta nacional. O que foi feito de errado todos esses anos aqui para que tenha acontecido isso? Por que a gente foi, em vez de avançar numa resposta que reduzisse a epidemia de AIDS, nós estamos cada vez mais, no Rio Grande do Sul, tendo um problema de aumento? E isso não é uma coisa que foi feita nos últimos 2 anos. E não é uma coisa que a resposta que está sendo construída de 1, 2, 3 anos para cá resolve. Isso são coisas de mais de uma década de inação. Nós tivemos há anos atrás, a gente não teve, passou por um período de mais de 4, 5 anos sem atividade nenhuma específica, a sociedade civil não sendo reconhecida como um parceiro importante, as ações não sendo consideradas como sociedade civil, e, portanto, a gente não tendo aquele diálogo que a gente tem na ponta. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa numa epidemia como a da AIDS. Então, é o trabalho de cada um de vocês que está na ponta que é o que pode efetivamente fazer a mudança. Me estendi já demais, né? Sim, eu queria desejar um encontro muito positivo. Eu espero que realmente saiam daqui com um excelente planejamento e que os próximos 3 anos, né? Trianual o planejamento, né? Que ele venha recheado de construções e que consiga trazer efetivamente mais uma resposta.
Então não é mudar o caminho que já foi percorrido, é continuar nele, mas pensar como é que a gente pode inovar e criar novas estradas também para percorrer. Bom evento para todos. Nossos agradecimentos à Márcia. De imediato, passamos a palavra para Carolina Zacarias, representante da política de ST-HIV/AIDS, hepatites virais e tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que colaborou com material de expediente para o nosso evento, como blocos, canetas. Boa tarde a todos. Então, queria agradecer as boas-vindas do FREI enquanto coordenação. Faz menos de uma semana que oficialmente sou coordenadora municipal, estava interinamente respondendo por Porto Alegre desde abril, mas estava tendo um outro foco que agora vai ter que mudar um pouquinho. Assim, a gente estava meio que apagando incêndios temporários, né? E aí agora a gente vai ter que pensar no todo. É um prazer, então, estar aqui nesse espaço em que a temática tão grande e tão importante está sendo discutida e que envolve vários lugares do Brasil, né? Nós, enquanto Porto Alegre, como disse a Márcia, nós temos dados epidemiológicos bem importantes, né? Tanto de HIV/AIDS, tuberculose e ISTs. Mas esses dados também nos demonstram a necessidade de somarmos esforços com o objetivo de modificar esse cenário. E esses esforços, todas as instâncias governamentais estão incluídas, mas principalmente sempre contamos com a sociedade civil para que nos ajude a acessar as populações e principalmente as populações chaves que a gente muitas vezes não consegue acessar. Acredito que temos muitos desafios e, apesar da incorporação de novas tecnologias que cada vez mais aparecem, ainda nós não conseguimos acessar o que realmente precisamos e melhorar e modificar os índices que ainda temos. Contamos, então, com o apoio da sociedade civil, dos colegas das outras instâncias, para modificarmos o cenário, né? Eu falando em Porto Alegre, mas também conto que todos os outros municípios aqui representados, estados também, com essa discussão desses 3 dias, também nos tragam possibilidades para que o cenário seja modificado. Então, desejo um bom evento a todos e um bom final de semana também. Agradecemos a Carolina. Passamos a palavra para a representante da seção de controle de IST, AIDS e hepatites virais do Rio Grande do Sul, Ana Lúcia Baixo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar de novo aqui. Eu por enquanto, pelo menos, pelo que eu sei, ainda não sou da coordenação de hepatite. Por enquanto, eu ainda sou só de STA. E já me sinto muito sobrecarregada. Os meus colegas ali da ponta, de lá, dizem que isso é por pouco tempo. Eu digo de lá, que é a Márcia e o Zé. Mas enfim, né, vamos ver o que acontece com tudo isso. Mas enfim, eu vinha para cá e vinha pensando que realmente havia muitos rostos, né, que o ano passado, nesse mesmo momento, só que não nesse local, né, também vi. E, enfim, isso. Então, quero dizer que o que os meus colegas anteriores falaram é mais ou menos o que a gente vinha pensando, né? Realmente os encontros, eles servem para isso, para a gente repensar as nossas ações, né? E como a Márcia bem disse, o nosso estado, eu não vou dizer que ele é o pior de todos, porque o nosso estado é muito bonito e tem muito ainda a oferecer, né? Acho que a gente tem muito trabalho, a gente faz muito trabalho, mas não conseguimos alcançar ainda todos os objetivos que a gente quer, mas a gente vem se empenhando e tentando trabalhar fortemente para que a gente consiga, né, diminuir os graves e enormes
desafios da nossa epidemia, principalmente do HIV, né, da AIDS, mas também da tuberculose. Quando a gente fala hoje em HIV aqui no estado, a gente não pode deixar de falar também na tuberculose, né, e por isso que a gente precisa cada vez mais pensar e repensar as nossas ações, incorporando não só essas outras questões que envolvem a mortalidade que a gente tem, mas também o que fazer, né? Acho que quando a gente pensa e se reúne e vê toda essa plateia, né, vê os outros estados aqui, a gente pensa também quantas oportunidades, e a gente que não vai estar aqui acompanhando, mas imagino, né, que vocês aí nos outros estados têm outras ações que também podem, né, contribuir e freio. E acho que ficamos até num compromisso, muitas vezes, né, de saber o que se faz também nos outros, que aqui a gente também pode incorporar, né? A gente tem reuniões, muitas vezes, de coordenadores, enfim, mas eu acho que esse espaço que vocês têm aqui e das ações que vocês desenvolvem nos estados de vocês, para a gente saber também são muito importantes. Então fica esse compromisso, Frei, de nos trazer também um pouquinho do resultado, né, dessas ações que são desenvolvidas aqui com a Márcia e o Zé aí, que representam, né, a nossa sociedade civil, para que a gente possa saber um pouquinho disso também. Acho que o Gil está falando assim, acredito que concorda, para que a gente possa também incorporar um pouquinho dessas ações, ok? Então, bom trabalho para vocês e estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigada, Ana Lúcia. Passamos a palavra ao representante da Regional Sul 3 da CNBB, Padre Rodinei Zorzo. Boa tarde. Eu venho em nome de Dom José Gislon, que é o nosso bispo-presidente do Regional. Ele não pôde estar, então ele pediu que pudesse estar aqui. Meu trabalho do Regional Sul 3 da Igreja é mais um trabalho com a evangelização da juventude. E é tão interessante nós ouvirmos, depois de tudo que já foi falado, né, nós ouvirmos e também eu perceber aqui o quantos jovens que estão presentes. E é preciso que nós olhemos para esta juventude e é preciso que nós chamemos essa juventude para caminhar junto também. A juventude que é aquela que quando a gente coloca os subtítulos de vocês aqui, né, é tempo de se reinventar. A gente vai se reinventar também a partir da juventude. A gente vai se reinventar também ouvindo a juventude. A gente vai se reinventar também ouvindo aqueles que estão chegando novos. E que bom, e que nós temos uma grande representação aqui de muitos estados, muitos regionais. Todos somos igreja. Essa pastoral é muito importante para a nossa igreja também. Ela é muito importante porque nos mostra que somos todos filhos de Deus, todos nós precisamos da acolhida, todos nós precisamos de alguém que está do nosso lado e principalmente porque é uma pastoral que cuida da vida. Aonde hoje nós tanto queremos matar a vida, fingimos que nós somos favoráveis à vida porque somos contrários ao aborto. Nós somos favoráveis à morte depois que ela nasce e não cuidamos da vida depois que ela nasce. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês dão a vida de vocês para que a vida de cada vez mais pessoas, humanos, possa ser valorizada. Cada vez mais pessoas que vivem com essa doença possa ser valorizada. Que Deus realmente acompanhe esse final de semana, abençoe cada um de vocês e também recompense tudo aquilo que é feito em prol de tantas pessoas que muitas vezes são esquecidas na sociedade, que são invisíveis na sociedade. Que Deus recompense vocês por ver aqueles que são invisíveis muitas vezes. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. O Frei também, que coordena tudo isso. Que Deus possa realmente vos abençoar. Em nome da CNBB, nós desejamos um bom encontro, uma boa atividade e que nós possamos sim nos reinventar. E reinventar muitas vezes é fazer aquilo que nós ainda não fizemos e deixar de lado tudo aquilo que nós já fizemos. Se reinventar muitas vezes é deixar de lado aquela frase do sempre foi assim. Precisamos mudar isso para nos reinventar. Saibamos
nos reinventar, e assim como tão simbólica a imagem e também a flor, ou melhor, a planta que entrou, que ela consegue brotar daquilo que parece morte. Que nós possamos nos reinventar também nesse momento que parece de morte na nossa sociedade, que parece de morte na nossa política. Que nós possamos nos reinventar e brotar de novo. Deus abençoe vocês. Somos gratos ao Padre Rudinet, que veio representar a CNBB, e passamos a palavra para a secretária da Pastoral da AIDS, Ana Carolina Barbosa de Souza. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria enorme ver-los novamente aqui, ver que a nossa pastoral está nesse país imenso, trabalhando, dando amor, porque o que nos une nesse trabalho não é nada mais do que o amor, tanto do governo, como da pastoral, como cada agente pastoral. E é esse amor que nos faz lutar por dias melhores, é esse amor que nos faz renovar todas as coisas, fazer sempre novo, transformar, mudar, lutar cada vez mais em prol daqueles que tanto necessitam do nosso amor e do nosso carinho. É para eles que nós trabalhamos, é para eles que nós levamos o nosso amor. E a pastoral, em todo o território nacional, é isso que ela faz. Ela vai além da saúde, porque ela leva o amor àquele que necessita. Então, sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos aprofundar cada vez mais nesse trabalho de doação, desse trabalho de voluntariado e de nos doar. Muitas vezes com tantos desafios, muitos desafios mesmo. Não é fácil, mas nós vencemos, porque o amor sempre vence. Agradecemos as palavras de Ana Carolina e passamos a palavra para o Gil Cassimiro, representante do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Bom, vou pedir permissão para ficar de pé. Bom, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas presentes. Dizer do meu prazer de estar aqui mais uma vez com a Pastoral da AIDS. Queria aqui, em nome da Ana, cumprimentar todos os colegas aqui na mesa e dizer da importância da Pastoral da AIDS para a política nacional de enfrentamento ao HIV/AIDS. E eu não poderia deixar de lembrar, a Ana já lembrou aqui da tuberculose, eu quero lembrar da sífilis e também das hepatites virais. Né? E agora nós também incorporamos a hanseníase no nosso departamento. Né? Então, acho que são agravos que têm um fator em comum que atinge as pessoas mais vulneráveis, atinge principalmente as pessoas mais pobres. Eu acho que a Pastoral da AIDS, eu que acompanho, eu cheguei no Ministério da Saúde em 2009, já conheci o trabalho da Pastoral em São Paulo, algumas ramificações, o trabalho de algumas instituições ligadas à Pastoral, e eu tive sempre a Pastoral como a referência daquilo que foi dito aqui pelo Frei Lunardi, agora trazido pela Ana, da solidariedade. Eu acho que nesse caminho, né, de mais de 3 décadas de epidemia, a gente se fica muito nos embates políticos e muitas vezes a gente deixa esquecer o principal fator que nos move, independente de onde estamos, porque eu falo sem sombra de dúvidas que aqui, as pessoas que estão aqui, são todas elas comprometidas com uma causa. Né? Então a AIDS, ela não é uma política de governo, ela tem se mantido ao longo desses mais de 30 anos de epidemia como uma política de Estado, e exatamente por ser uma política de Estado que ela é de todos nós. Ela não pertence a um governo, claro que depende do governo, depende de vontade governamental, mas ela depende muito mais de solidariedade, de um olhar, de compaixão para com essas pessoas que antes de ter AIDS, elas são pessoas. São pessoas que já estão vulneráveis na vida por outros fatores, por serem negras, por serem gays, por serem travestis, por serem trabalhadoras do sexo, por serem usuárias de drogas e por serem pessoas. Então, a AIDS é mais uma questão na vida dessas pessoas, né, que já sofrem tantas vulnerabilidades. Enquanto o departamento agora, né, esse nome longo, mas é preciso repetir para a gente gravar, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis,
né? A gente, independente do governo que entra, do governo que sai, nós estamos firmes nessa luta. Junto com a sociedade civil, acho que a sociedade civil ela tem um papel importantíssimo, né? Tem que trazer à tona os problemas. Eu acho que vocês têm um papel, isso foi dito aqui pelo Frei Leonardo, é um seminário de incidência política. O que é incidir politicamente? Primeiro, para você incidir sobre algo, você tem que saber do que está falando. Eu acho que esses seminários eles possibilitam conhecer a realidade de cada canto desse Brasil, que são vários Brasis, né? Nós temos diferenças enormes num país de dimensões continentais como o Brasil. Então, acho que quando a gente conhece essa realidade e a troca de experiência, ela nos favorece a atuar localmente, incidir politicamente nas instâncias locais. E como já foi dito aqui também, a AIDS não é só uma questão de saúde pública, ela é muito maior, é uma questão de direitos, é uma questão de trabalho, é uma questão de educação. Então a incidência política ela tem que atuar por vários campos, né? É uma política que requer uma intersetorialidade, não é fácil, né? Nós temos, apesar de ser um agravo que ainda afeta muitas pessoas aqui no nosso país e no mundo, né, nós temos outras questões, né? Nós temos as doenças cardiorrespiratórias, nós temos patologias que matam muito mais, e manter a AIDS na pauta, no cotidiano, não tem sido fácil. Mas ela precisa ser mantida porque ela atinge exatamente as camadas que mais necessitam do olhar da equidade, que é um princípio do SUS e que a gente precisa conhecer as diretrizes, os princípios do SUS, para poder atuar, olhando para essas pessoas como um indivíduo que ele não só tem HIV/AIDS, que ele tem outras vulnerabilidades e que isso precisa ser olhado na sua integralidade. Então eu queria falar aqui em nome do Dr. Gerson, nosso atual diretor, que infelizmente não pôde estar aqui, está viajando para um outro evento importante, né? Mas assim, de manter o compromisso dele, pessoalmente, de toda a equipe, nessa resposta, e aqui com gestores, com sociedade civil, né? Que eu acho que estamos apenas em lugares diferentes, mas o nosso objetivo ele é o mesmo, é comum. Primeiramente, eu acho que a gente tem que, como dito pelo Frei Leonardo, nós temos que trabalhar para que não haja novas infecções, né? E em havendo novas infecções, que essas pessoas não adoeçam, né? Nós ainda temos um número alto de mortes, de óbitos por AIDS em nosso país, porque as pessoas não chegam aos serviços de saúde. E não chegam por várias razões. Porque às vezes a AIDS é mais um problema na vida delas. Ela não tem sequer o dinheiro para pegar um ônibus, ela não tem o dinheiro para comer. Então a AIDS ela passa a não ser uma prioridade. Então, por que ela vai fazer um teste de HIV se ela tem que correr atrás do arroz e feijão naquele dia? Então, eu amanhã vou falar um pouco mais, não vou me estender, né, mas dizer que nós estamos juntos nessa luta. Eu acredito no trabalho dos movimentos sociais. Eu, desde que trabalho na gestão pública, venho do município de São Paulo, também trabalhando com movimentos sociais, e a pastoral, juntamente com os outros movimentos, tem um papel fundamental. Cada um de vocês aqui tem um papel fundamental lá no seu território, lá em Araguaína, tantos municípios aqui nesse Brasilzão. E eu queria desejar um bom evento, que a gente saia daqui energizado, né? Retroalimentado. Acho que esse momento de espiritualidade, ele, particularmente para mim, ele também é muito importante, porque nos retroalimenta para caminhar frente a tantas dificuldades que a gente enfrenta no cotidiano. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos ao Gil sua participação. Como ele anunciou, ele vai permanecer conosco para uma apresentação no seminário amanhã. E passo a palavra, então, para o representante da Rede Nacional de Pessoas com HIV e AIDS, José Hélio. Não pode demorar. Eu vou levantar, que é melhor. Que todo mundo me enxerga. Bom, eu estava pensando aqui, o que é começar, recomeçar, tudo mais. A gente tem esse prazer de ter todos os dias isso. A gente dorme e acorda. E a gente pode mudar, o outro dia pode ser bem diferente do outro, do que aconteceu. E a gente pode fazer isso sim. A gente dá, aquela pessoa deu uma guinada na sua vida. Quantas guinadas de vida nós tivemos? É o que nós temos que fazer, dar uma guinada
e olhar tudo com outros olhares. Nós vamos ter que saber muito bem como fazer isso. E eu acredito que a resistência que nós, como pessoas vivendo com HIV, a gente resiste, principalmente agora, que é para continuar existindo. Só que a gente tem que buscar não perder nenhum direito. É nenhum direito a menos nós não podemos ter. Porque são difíceis até mesmo da gente conseguirmos. A maior parte das pessoas vivendo com HIV/AIDS, como o próprio Gil disse, muitas delas não têm nem o que comer, o que beber, nem água. Então a gente tem que pensar, ser solidário com o outro, dar a mão. E só da união que a gente vai conseguir fazer a força. E se a gente não fizer isso, hoje é todo mundo se reunir. Todos os movimentos têm que estar reunidos para a gente poder se fundir um no outro e ser uma coisa só e mudar tudo. Porque muita coisa pode deixar de existir, como a própria AIDS. Ela deixou de existir, ela deixou de ter visibilidade agora. Agora não existe mais AIDS. A Organização Mundial de Saúde fez isso, né? Disse para não ter mais a palavra AIDS, agora é só HIV. A AIDS hoje é HIV avançado. Então aquilo que é o emblema, que é a palavra, a força dessa palavra, como luta, que é de vida, e para mim ela é vida. Porque o signo é um signo de vida. Aquele laço é laço de vida, o vermelho é o nosso sangue, a nossa vida. E todas as outras doenças assumiram o nosso laço. Aquele laço foi criado pelo movimento AIDS. Então, gente, agora é ter novos olhares, ou nem é novos, porque novos não existe, é tudo outro, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então é outro, é uma outra situação. Mas vamos tentar fazer todo mundo junto, porque senão a gente vai sair perdendo dessa luta. Porque essa luta, agora nós temos uma que é grande, que é com o nosso vírus, e a outra é todo com o sistema que a gente está aí vendo, que está se pensando seriamente o que é que vai acontecer, porque cada dia é uma coisa nova, então não se sabe o que vem no minuto seguinte. E isso não é somente no nosso país, no Brasil e no resto do mundo. Então o que eu posso dizer é o seguinte: temos uma labuta pela frente que é braba, mas a gente pode mudar, é só dar uma guinada que a gente consegue. E só crendo, a gente aqui crê, né? Todo mundo aqui crê em algo maior, crê em Deus. E Ele sabe o que Ele faz. Então vamos lá, vamos tocar e vamos em frente, desistir jamais. Muito obrigado, José Hélio, pelas suas palavras. É muito importante ter a presença da Rede Nacional aqui conosco. Enquanto nós vamos saudar agora a mesa com uma salva de palmas e eles vão então se retirar, vão voltar aqui para o auditório, nós vamos também nos preparando para iniciar os trabalhos propriamente ditos do seminário. Então tá.